Estamos aqui hoje com o segundo episódio do podcast Atualiza, com um tema que interessa a fisioterapeutas, educadores físicos e todos aqueles que querem saúde, tanto do corpo quanto da mente. A convidada de hoje é a Aimee Caroline, fisioterapeuta e coordenadora do curso de Pilates aqui da Faculdade Atualiza. Eu me chamo Aimee Caroline, sou fisioterapeuta há 10 anos e eu trabalho com Pilates antes mesmo de ser fisioterapeuta. Eu tenho uma experiência de balé clássico de 20 anos, onde foi meu primeiro contato com o método Pilates, através realmente dos seus benefícios como bailarina. Então a minha professora de balé era fisioterapeuta e ela aplicava os exercícios do método como aquecimento da aula. E aí eu me interessei pelos exercícios e fui para o caminho da fisioterapia com esse objetivo. Os benefícios do Pilates para qualquer indivíduo trabalha a parte física, como a qualidade dos movimentos, o alongamento, o fortalecimento, a melhora da postura, da circulação sanguínea e também a parte de saúde mental, o alívio do estresse. A gente trabalha os exercícios muito controlados com base na respiração, então o indivíduo consegue estar presente durante o movimento. Quais são os benefícios do Pilates para pessoas idosas? Então, entendendo que a população idosa vem envelhecendo com uma quantidade muito grande, a gente precisa dar um cuidado para essa população. A gente sabe que no envelhecimento fisiológico acontecem alguns declínios, digamos assim, dos sistemas musculares, sistema circulatório, endócrino. Então, todas essas alterações que tendem a declinar precisam de suporte. E aí a gente entra com o método Pilates para dar o suporte no sentido do fortalecimento, para que ele se mantenha com uma postura adequada, para que ele consiga se locomover ou realizar suas atividades funcionais e até mesmo laborais. Muitos idosos costumam ainda estar atuantes, mesmo que seja dentro de casa. Então a gente consegue fornecer essa qualidade de vida e essa ativação. Ele se sente útil, se movimentando. Até porque eu sempre digo que o corpo é como se fosse uma máquina, então ele não pode ficar parado, ele precisa sempre estar em movimento. Muitos idosos têm a falsa crença que por serem idosos eles já não conseguem mais evoluir, diminuir as dores. Como é que o método Pilates pode ajudar nisso? Qualquer detalhe é importante nessa faixa etária. Então, se ele perde a mobilidade de, por exemplo, pentear o cabelo, isso é significativo dentro da vida dele como um todo. Então, no Pilates, apesar da gente trabalhar com esse público algumas doenças crônicas, ou seja, são aquelas doenças que passam de 2 a 3 meses, eles apresentam inúmeras doenças nesse perfil, ainda assim qualquer detalhe é uma evolução. Então, se ele já consegue levantar da cadeira sem dor, isso é uma maneira que ele está progredindo. Então, qualquer diferença, por mais que seja mínima, talvez no nosso mundo, enquanto jovens, para o idoso faz uma diferença muito grande. E existe alguma contraindicação para o idoso fazer Pilates? Sim, na verdade a gente precisa se respaldar com algumas doenças cardiovasculares, principalmente. Então o idoso precisa estar em dias, ter passado por um check-up e é importante que ele traga esses exames ou pelo menos uma solicitação, uma permissão médica. Outros fatores como a pressão arterial não controlada, então outras doenças também venosas que podem interferir na atividade física através do método Pilates. A gente sempre vai ter o cuidado de estar entendendo isso como contraindicação ou não no momento da avaliação dele ou admissão dele na nossa aula. Um idoso que tem demência ou mal de Alzheimer, por exemplo, ele pode fazer Pilates? A gente precisa entender em qual fase da doença o idoso se encontra e também tentar descrever através do diagnóstico médico qual é a demência, por exemplo, que é diferente da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é apenas um tipo de demência, então a gente precisa entender qual é o diagnóstico nosológico, que é o diagnóstico médico, e em que fase o idoso se encontra. Se for na fase inicial, é super indicado, porque ele vai precisar realmente trabalhar essa atividade cerebral de coordenação, de condição de lateralidade do corpo dele, de movimentação.
essa questão também dele se concentrar, fazer as contagens de séries de exercício. Então é muito importante que ele seja estimulado. Mas se ele já estiver numa fase um pouco mais avançada, fica difícil que ele esteja no ambiente do estúdio de Pilates, até porque deixa de ser o método Pilates e sim algo mais passivo, ou seja, o próprio instrutor ou fisioterapeuta ou profissional fazendo o movimento pelo paciente e aluno. Então, na fase mais avançada, não se encaixaria como a atividade do método Pilates. Agora falando um pouco das dificuldades físicas mesmo, né? Tipo, um idoso com osteoporose e artrose, ele pode praticar o Pilates? Ele deve praticar o Pilates. Nesses casos, independente do grau, da fase em que ele se encontra, óbvio que a gente vai precisar, como profissional, entender isso e tanto a gravidade quanto a localização dessa osteoporose e dessa artrose, que pode aparecer em qualquer articulação e tecido ósseo do corpo humano, mas a gente indica sim que esse aluno comece a fazer atividade, principalmente com o método Pilates, que é uma atividade de leve a moderada intensidade. E é uma atividade que estabiliza, ou seja, protege muito a articulação. Então a gente vai conseguir fornecer o fortalecimento, protegendo a articulação de forma que não cause impacto, que não faça essa agressão, esse atrito. Então é um método que tem de fato muitos exercícios voltados, direcionados para o fortalecimento dessa musculatura com essa proteção. É claro que a gente vai respeitar o ângulo, ou seja, a mobilidade do idoso, que muitas vezes se perde, ele não consegue fazer movimentos grandes, extensos. Isso inclusive pode machucar mais ainda ele. E quanto à carga também, a gente trabalha com molas, né? Principalmente nos equipamentos. Então, os exercícios que são baseados e a resistência em molas, ele consegue fazer de forma mais controlada. Então o movimento ele não é rápido ao ponto de machucar o idoso. Então com certeza é super indicado o método Pilates em caso desses idosos com artroses ou osteoporose. Agora a gente vai um pouco para a parte prática, né? Como é que funciona uma aula de Pilates para o idoso? Então a gente tem a visão de que o Pilates é algo realmente muito desafiador, né? Pelas fotos, pelos vídeos que a gente observa nas redes sociais, as posições invertidas, por exemplo, e a gente consegue encaixar a modalidade do Pilates para o idoso para uma modalidade mais simples, porém muito específica, e que ofereça uma qualidade de movimento e que ele possa avançar também. Então a aula de Pilates para o idoso, ela é uma aula baseada em mobilidade, ou seja, o idoso inicia a aula com muitos exercícios de aquecimento. A gente também faz exercícios de alongamento, de fortalecimento, de equilíbrio. É uma aula bem completa, a gente trabalha o corpo como um todo, mas eu sempre gosto de deixar claro que não existe uma receita de bolo, então não é uma regra. Cada idoso vai trazer suas particularidades e a gente vai entender a necessidade e os objetivos dele e vamos trabalhar em 1 hora de aula. E quais são os profissionais que podem atuar nessa área? Os estudantes a partir do 5º semestre de fisioterapia ou educação física e profissionais também, né, que já tenham formado e tenham interesse de agregar esse conteúdo, esse repertório de exercícios. E no próprio curso a gente ensina exercícios no solo, com acessórios, com equipamentos. A gente também tem uma aula de Pilates para idosos, mas caso a pessoa tenha interesse em se aprofundar, a gente também encontra hoje muitos workshops e especializações voltadas para esse público. Quais são os campos de atuação? Ela pode ter um estúdio, ela pode trabalhar em um estúdio, como é que funciona mais ou menos isso? Ela pode empreender, enfim. Sim, a grande maioria parte para os estúdios de Pilates, né? Trabalhar em estúdios de outras pessoas, porque de fato a demanda tem crescido muito. A gente encontra estúdios em qualquer bairro, tanto de Salvador quanto em outras regiões, mas existe também o lado do atendimento a domicílio, que é um lado mais de um atendimento personalizado, onde a gente pode aplicar os exercícios do solo com acessórios, oferecer com essa maneira mais cômoda, né, de aplicar
o método na própria casa do paciente ou em condomínios. E pós-pandemia a gente também apresentou, né, e se manteve muito até hoje, a modalidade do Pilates remoto, a Pilates virtual, Pilates online. Então tem funcionado para muitas pessoas. O formato do curso de Pilates aqui na Atualiza, a gente aborda os princípios do método, a avaliação, a história do Joseph Pilates, que foi o criador do método também. A gente aprende a planejar a aula, conhece mais de 30 exercícios, que são os 30 exercícios clássicos do método no solo, mais de 20 exercícios com os acessórios, mais de 40 exercícios nos equipamentos. Então é um curso muito prático, né? Temos a teoria, óbvio, para embasar, mas muita prática. Então o aluno realmente sai fazendo muitos exercícios e bem cansado, assim, para poder realmente sentir a experiência dos exercícios do Pilates. Aproveitando, conta um pouco pra gente alguma história, alguma experiência. Em uma dessas vezes eu recebi uma paciente que ela tinha uma dificuldade de amarrar o cadastro. Então era a demanda assim, que ela mais trazia, que ela se referia com muita frequência, que ela queria fazer o Pilates para poder conseguir realizar essa função sem ter que pedir para uma outra pessoa. Ao receber, fazer a avaliação, testar os movimentos, avaliar a postura, mesmo que a gente, enquanto aluno, a gente aprende no conteúdo do curso de Pilates a diferenciar os exercícios que são iniciantes, intermediários e avançados, a gente tem uma tendência a subestimar a função do idoso, por achar que ele é idoso, porque tem aquela estrutura mais frágil, às vezes até infantilizar mesmo o idoso. E quando eu recebi essa idosa, eu passei um exercício avançado, só que adaptei, achando que ela não ia conseguir fazer, e ela simplesmente me surpreendeu, com muita força de abdômen, com muita qualidade, com muita coordenação de movimento, de respiração. E assim, em menos de um mês eu consegui fazer com que ela realizasse o objetivo, que seria a meta dela de amarrar o sapato. Então assim, foi um resultado rápido para uma pessoa que eu estava inicialmente tendo um preceito, né, de que ela não iria conseguir fazer um movimento. E isso a gente consegue encontrar em outros pacientes também, em outros alunos, quando a gente vai se familiarizando mais com o caso e com a qualidade de vida desse idoso, porque como é uma atividade que a gente faz com muita frequência, então 2, 3 vezes você está ali com aquele aluno, então você começa a conhecer um pouco mais sobre ele. Aime, agradeço você pela participação e nos vemos no nosso próximo episódio.